Rapaz, é conversa aqui para 2 dias. Eu tenho uma pergunta. Não, oxe. Me diga uma coisa. O quanto um grito, porque assim, ó, a criança com transtorno, principalmente quando o pai não tem um suporte ou está ciente da situação, é muito estressante para os pais, acredito eu. Né? Muito estressante o dia a dia. Não né? é fácil Não o é dia a fácil. dia de crianças acompanhar na rotina de terapias. E tudo. sem a rotina, tá? A criança tem um transtorno, o pai não entende, a mãe não entende, a mãe não sabe ainda. É estressante. E eu acho que, inevitavelmente, alguns pais e mães gritam com as crianças. O quanto que um grito com a criança que tem transtorno faz mal. Na verdade, grito não é educação, né? Não é educativo. Você exercer autoridade para o seu filho não é gritar nem bater. Então, alguns pais têm isso na mente, que se gritar, essa criança vai obedecer, que se gritar, ela vai fazer determinados comandos. E não é assim. Porque você pode morrer de gritar com determinadas crianças e ela não vai te atender. Você tem que exercer autoridade com o seu filho, não é assim. Minha mãe, na minha época, só Olhava, assim, né? Eu também sou dessa época. Minha mãe só fazia assim. Minha mãe e meu pai só olhavam, mas é porque antes ele já tinha batido em mim. Não. Eu não quando fui ele olhava, criada eu sabia. apanhando. Minha mãe batia, meu pai era do mesmo jeito que a Adriana tá falando, só olhava meu pai. Se Meu ele pai só olhava. olhasse do início... E olha qual era interessante, meu pai ele nunca bateu em mim, nunca. Minha mãe batia e meu pai só de olhar, eu respeitava. E minha mãe batia em mim e eu Não, eu trelava. tinha medo da minha mãe. Tinha medo, entendeu? Eu trelava, mas meu pai fazia, Daniel, aí eu... Galera, Mas já eu vou. acho, eu digo isso muito lá em casa. Eu tenho uma filha, né? E aí eu acho que o relacionamento entre filho ou filha e a mãe se desgasta mais cedo pela convivência. Então a mãe... Mas isso é muito relativo também, Adriano. mas olha só, Porque eu discordo. é muito relativo. Olha só, a mãe, vou dar... É assim, eu tô falando pelo meu conceito. Sim, é porque meu pai criou a gente tudinho. Meu pai criou os Agora, quatro. vou dar um exemplo. Eu vejo minha esposa falar, Alícia, faça isso. Sim. Alícia, nem aí, você tá entendendo? Aí quando no ela grito, realmente... ela quando resolve. ela diz assim, Alícia, aí ela, você tá entendendo? É porque quando você grita, você traz um sentimento assim de alerta. Opa, algo ruim, de perigo, alguma coisa vai acontecer pior do que isso. Eu ver minha filha tremer, eu dizer assim, Alícia, Sofia, vem aqui. Pronto, lá em casa é Ela desse já jeito. vem A minha esposa, e ela foi, e eu sou... Por quê? Já registraram algo negativo, né? Então, quando você grita, a criança vai registrar aquela memória de uma forma bem difícil. Até eu falo com ela, faço, minha filha, você já falou 2 vezes com o Carol. Ela não está escutando. Meu filho, mas tem que ter um meio termo. Você já é assim, se eu for também. O cérebro da entendendo? criança não vai processar com uma forma eu educativa. escutei que tem crianças que um grito funciona para elas como fosse uma palmada ou uma surra que ela leva. Depende da criança, né? Tem algumas crianças que Funciona como alerta. um alerta. Né? Agora eu falo lá em casa assim, ó. Se você só fala com sua filha gritando, seu filho gritando, ele só vai lhe obedecer quando você gritar, porque ele está acostumado a obedecer quando você grita. Verdade. Então, se você não Ele tem foi costume, condicionado, né? Que é aquela Você não alerta tem costume final. de falar baixo. Então, para ele, nem... Se você gritar e ele atende, é porque ele já sabe que depois vai vir uma palmada, certamente, né? Mas por que me diga uma coisa, por que a gente tem, pelo menos eu tenho essa lembrança de ter apanhado na minha infância, e para mim, eu merecia. Pra você? Para mim, eu Porque merecia. tu tem a culpa, tu tem um sentimento de culpa, que tu fez algo errado. Bicho. Mas Você eu merecia acho na assim sua que concepção, porque se você isso traz apanhou... pra gente que, assim, tipo, vale a pena eu fazer com meu filho, porque fizeram Olha, comigo Os e eu me pais tornei um tendem cidadão a melhor. reproduzir, A replicar. replicar esse comportamento. Minha Mas mãe não falava é a isso. forma adequada. Não foi a palmada que condicionou o seu filho a ter determinados comportamentos. Foi o medo do que vem por detrás disso que fez uma ação e reação. Bateu, eita, parei, porque eu não quero apanhar. Mas vai ter criança que vai dizer assim, pode bater, eu prefiro bater, vai verdade. passar rapidinho. Eu já cheguei numa fase de dizer assim,
Pode bater, bata, né? Se eu apanhar, tem castigo ou é só... Eu prefiro apanhar. Tem criança que... Porque o castigo, ele dói muito mais, demora. Eu dizia, eu prefiro... se eu apanhar, vai ter castigo? Aí minha mãe dizia, você apanha e tem castigo. Eu digo, A criança, ela vai funcionar muito mais você tentando recompensá-la por um comportamento que ela fez de forma positiva, né, do que você ficar sempre apontando comportamentos negativos, condutas dela que não foi interessante. Quanto mais você diz, não faça, não faça, não faça, todo o tempo você está lá, aquela criança registrando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ruim mesmo, essa criança vai fazer esse comportamento, repetir mais ainda. Você não mesmo? está fazendo com que Mas ele... eu tô tendo uma aula aqui muito importante. Muito viu? bom isso aí que você Muito tá dizendo. importante. Você isso aí. precisa valorizar muito mais o que teu filho... Precisamos exaltar as coisas boas dos nossos filhos, né? Exatamente. Agora, não significa, prestem bem atenção, que comportamentos inadequados não merecem consequência. Merecem, sim. Agora, a gente tem que ponderar quais são essas consequências. Né? Então, Entendi. fez um comportamento inadequado, a consequência é essa. Mas você precisa trabalhar com previsibilidade. O que é isso? Dar a chance de educar o seu filho. Eu disse a você que não comesse, lembra? Porque você, antes de punir, ele chegou aqui ver esse bolo, partiu. Mas você antes disse para ele que não era para partir o bolo? Sim, Você um já foi acordo, punindo. né? Você vai ficar sem o tablet hoje porque você partiu esse bolo. Não. Mas não avisou. Não ele. é acordo. É você dar uma previsibilidade. Olha, eu vou deixar esse bolo aí. Você não parta. Se você partir, você vai ficar com tal consequência. Verdade. Então, você está dando a chance de seu filho pensar antes de agir. E eu acho que antes, é a última pergunta, É a porque... última mesmo, porque Não, quem fez foi Gasparzinho. Lembra não? Quem é Gasparzinho? Gasparzinho o foi convidado semana passada, como é que a gente tá com a seguinte didática agora? O convidado de cada semana Faz uma pergunta deixa para o uma pergunta outro. para o próximo convidado. Entendi. Isso, aí o Gasparzinho disse que tem um sobrinho que é autista. E ele falou que ele é muito agitado, que ele ele agarra a pessoa, né? Dá um abraço, fez até contigo. Foi, aí, ele né? fez até Depois comigo dá aqui, a um brincadeira. tapa grande assim nele, sai Isso correndo. é a questão do nível, né? Já que tem nível. Aí ele quer saber, a pergunta dele é o seguinte: se essa agitação que o sobrinho dele sente é uma agonia, é uma dor que ele sente, Foi, ele o fez. que é que ele sente Não, a nisso? agitação psicomotora ela faz parte É um do sofrimento? quadro clínico, não é um sofrimento. Muitas vezes a criança necessita de ter determinados comportamentos por conta de uma sobrecarga sensorial. Naquele momento ela está tendo acesso a muitos estímulos ao mesmo tempo e ela precisa ter um padrão comportamental que possa fazer com que ela regule, com que ela volte. É a mesma coisa de você querer beber água e eu dizer, não beba água, você está morrendo de sede. Eu tô com sede. Então, Pode você beber. não pode punir um comportamento de uma estereotipia daquela criança naquele momento, um padrão repetitivo, né? Você não pode naquele momento. Se essa criança necessita, de repente, do toque, será que não é uma forma dela querer Dá carinho, né? carinho ou se ela se organizar? Se ela dá um tapa, eu não sei por que está por detrás disso, né? Se ela entende que aquilo é um comportamento que é engraçado, né? Então, não tem como a gente quantificar ou mensurar aí o que de forma objetiva o que está por detrás desse comportamento. Mas tem crianças que necessitam, né, dessa organização, dar pulinhos, né, ou fazer esse movimento. Ele disse que faz muito Isso é porque está se autorregulando. Precisa dessa organização. E a gente não pode bloquear. Entendi. A gente vai redirecionando a atenção dessa criança. A terapia de integração sensorial faz com que reduza esses comportamentos. Por Entendi. isso que, às vezes, o autista ele prefere ficar num canto sozinho, isolado, alguns deles, porque quando ele é exposto, ele fica com muita informação. Vou repetir, porque ninguém escutou. Ah, tá. Não dá para Não dá pra captar o ouvir, áudio. não. Ah, tá. Repete aí. Repete tu aí que eu não lembro mais. Ó, ela fez a seguinte pergunta. É por isso que tem o isolamento social das crianças autistas, porque elas não querem ser expostas ao ambiente social para que não tenha uma sobrecarga? Não necessariamente. Esse isolamento social é uma das características que a gente encontra. É uma preferência mesmo deles ficarem De cada sozinhos. personalidade, Né? no caso? Não é nem de personalidade. Dentro do quadro clínico do TEA, a gente vê essa dificuldade de De interação socialização. social, mas nem todos têm essa dificuldade. Com a estimulação, a criança pode socializar. Lógico que pode ter as dificuldades de entender as pistas do ambiente, de dar continuidade a um diálogo, à interação, não entender a brincadeira do outro, mas ela está ali presente, né?
né? O que faz se isolar é por conta do quadro clínico, muitas vezes, que tem a tendência a preferir ficar sozinho mesmo. Não diz uma sobrecarga sensorial. Sobrecarga sensorial com a estereotipia mesmo. Show